Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Eu acho que por conta de desenhos animados e adaptações para o cinema que vão mais para o setor da fantasia, tem gente que ainda em 2023 acredita que o livro As Viagens de Gulliver, né, que foi lançado em 1726 pelo Jonathan Swift, é uma obra de fantasia para crianças. Não, 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 não tem nada de infantil naquele livro, tá? Na verdade, é uma crítica assim, virulenta, ácida contra a sociedade britânica, contra a Europa branca da época, contra a ciência, contra a política e hipocrisia. Nem o próprio Gulliver escapa, né? Aliás, Gulliver, muita gente acha que esse nome, sobrenome, né? Lembra, Gulliver, pode estar relacionado com a palavra gullible, em inglês, que significa enganável, alguém facilmente enganável, tá? É algo como ele fez toda aquela viagem e não entendeu nada, tá? E, na verdade, está satirizando também, além da sociedade, está satirizando um gênero literário muito popular naquela época, que era a tal literatura de viagem, tá? Então, assim, nada infantil. Tem descrições de fezes gigantescas quando o Gulliver está na Terra dos Gigantes. Tem uma parte em que, para apagar um incêndio, ele urina no castelo, tá? Mas na HBO Max, eles colocaram as viagens de Gulliver lá de 1960, né, que é The Three Worlds of Gulliver, eu acho, os três mundos de Gulliver, que na verdade ele vai para dois países, né, a terra lá dos pequenininhos, Lilliput, e a terra dos gigantes. O terceiro mundo seria a própria Inglaterra que ele habita. Esse filme tem a trilha sonora linda, acho que é a melhor parte do filme, composta pelo Bernard Herrmann, que fez várias trilhas sonoras para o Alfred Hitchcock, e naquele ano, 1960, faria a, assim, classiquérrima, né, trilha sonora do Psicose. E uma curiosidade, o ator lá que faz o Gulliver, um dos primeiros atores pensados para aquele papel foi o Jack Lemmon, que recusou, e eles pegaram esse cara, que é bem um ídolo de matinê, né? Ele é meio sem graça. Eu lembro dele trabalhando num outro filme lá, As Viagens de Simba. Esse filme passava na sessão da tarde nos anos 70. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, dos 4 países visitados no livro, na verdade, nesse filme só 2 são visitados, né? E assim, mais fiel é só a viagem a Lilliput, a terra dos homens minúsculos. Quando ele vai para a terra dos gigantes, aí, nossa, não tem nada a ver, até porque na terra dos gigantes é o Gulliver e os britânicos que passam a ser o alvo da sátira mordaz do Swift, né? Mas vamos lá, nessa versão aí começa com o Gulliver sendo médico em uma cidade pequena e assim, querendo ganhar dinheiro, ele tem que ganhar dinheiro, ele quer ir para o mar para ganhar dinheiro, para dar uma vida melhor para sua noiva, e daí, só que a noiva fala, eu não quero dinheiro, dá para morar nessa casinha aqui, você só pensa em dinheiro. Esse filme é cheio de lição de moral, né? E aí, mas o Gulliver quer porque quer ganhar dinheiro, e aí ele vai para um navio, só que a Elizabeth também vai para o mesmo navio, e ele cai do navio, o Gulliver. Então, a primeira aventura dele, ele acorda numa praia lá, amarrado na praia. Eles são desse tamanhozinho, assim. Ele é 1.700 vezes maior do que os liliputianos. Então, você imagina, é um barato, né? Você vê ele amarrado na praia, assim, na areia. Ele só não sai porque não queria, né? Ele é um pacifista, na verdade. Então, a primeira aventura dele é nesse lugar que você vai ver assim, os liliputianos são tão pequeninos quanto a sua moral, quanto a sua inteligência, né? Eles são mesquinhos, avarentos, eles estão em guerra com um outro reino lá por um motivo altamente estúpido. Tá vendo como é uma crítica aos seres humanos, né? Pequenininhos. E a guerra, para vocês terem uma ideia, é assim, qual é o lado certo de quebrar os ovos? Essa primeira parte está bem fiel ao romance. Aí depois do Swift, aí depois que ele vai para a parte dos gigantes, aí eles inventam toda uma história
de ciência versus feitiçaria, porque o Gulliver salva lá a vida da rainha giganta, e só que o rei e o feiticeiro do rei ficam com ciúmes, e aí tem toda. E no livro não é nada disso, tá? No livro, na verdade, é o Gulliver, assim, falando das guerras da Europa, e aí os gigantes falando, nossa, então esse seu país aí deve ser uma corja de vagabundos imundos. Então aí no caso do livro, era o Gulliver que virou o pequenininho, né? O ser humano pequeno, porque os gigantes eram bonzinhos, tal. Bom, só que nesse filme não. A primeira é uma crítica contra a guerra e contra a avareza e contra a hipocrisia, né? A rainha fala, não, do Lilliput, ele nunca, sempre vou amar o Gulliver, ele faz um negocinho lá, ela já manda, já muda a opinião, né? Falsidade, hipocrisia, e na Terra dos Gigantes essa parte de ciência versus e o Gulliver sempre dando lição de moral. E nessa Terra dos Gigantes ele vai encontrar a noiva. Tem uma sequência que é até para 1960 e é um filme de matinê, né? Um filme para criança, assim, pré-adolescente, criança, mesmo para a época. É, ele lá a gente percebe que ele quer transar com ela e ela, não, nós não casamos ainda. Ele acorda o rei no meio da noite pro rei casar. Eu falei, olha, Saidinho, 1960. É assim, gente, ele é um filme que tá bem datado, né? Mas tem, assim, um esquilo gigante. Eu falei, será que esse esquilo é carnívoro? Mas, enfim. Tem um crocodilo gigante e a narrativa, ela tem hora que tem umas corridas, assim, né? As coisas acontecem assim meio rapidamente demais, aí tem hora que o negócio fica um pouco lento demais. Não sei se para a moçada de hoje em dia provavelmente achará muito chatinho, porque é mais falação e os efeitos especiais trabalham muito com a questão de ângulo de câmera, né, para fazer aquela coisa de maior e menor. Então, eu acho que funcionaria mais como uma sessão saudade para gente mais velho, talvez, né? Eu gosto daquela textura de imagem, eu gosto daquele tipo de trilha sonora, né? Então, eu acho que é mais uma viagem saudosista mesmo, datada, né? E do que um filme que eu pudesse falar para um público adolescente, quem está acostumado com CGI, com imagens 4D, né, 4K, como é que é 4K, essas coisas, provavelmente vai achar isso muito chato, muito inocentezinho, assim, né, muito... Mas seria seria quase como uma curiosidade, tá? Mas não é um grande filme, não, né? Mesmo para nós mais velhos, funciona mesmo como sessão meio que nostalgia, né? Não dá. O cara que faz o Gulliver, ele é muito nada, assim, é um ídolo de matinê mesmo, não tem profundidade nem nada. Os atores, character actors, né? Os que fazem o rei, os personagens coadjuvantes, são muito mais interessantes do que o próprio Gulliver. Então, assim, passa o tempo, se você quiser brincar que você está assistindo Sessão da Tarde lá em 1977, 78, quando esses filmes ainda passavam na Sessão da Tarde. Tchau.